Saiu mais um episódio de Falcão e Soldado Invernal e agora nós vamos para nossa análise de primeiras impressões desse episódio 2. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e no vídeo de hoje nós vamos falar do segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que tem spoiler, então assiste o episódio no Disney Plus, depois vem pra cá. E também quero lembrar todo mundo aí para se inscreverem no nosso canal, curtirem essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, para vocês acompanharem o melhor conteúdo de cultura pop, principalmente do Instagram. Então bora, o episódio começa falando de John Walker. John Walker é o agente americano que assume na série aqui e também assumiu em algum momento dos quadrinhos o manto de Capitão América. Ele no último episódio causou estranheza em todo mundo usando aquele escudo que não encaixa com ele, como disse o Marcelo no nosso Nexus Room, não orna, e foi um dos momentos mais incômodos de todo o CM. A gente vê um cara que a gente não tinha relação nenhuma, né, usando um símbolo tão poderoso que sempre esteve nas mãos de Steve Rogers. Então isso gerou um grande incômodo e o episódio aqui começa tentando diminuir esse incômodo. Então eles mostram um pouco do por trás das câmeras, do cara nervoso em assumir o manto do Capitão América, admirando o Capitão América na entrevista e sendo um herói nacional. Ele é um soldado, o único soldado que tem 3 medalhas de honra. Então ele é um militar exemplar, já salvou os Estados Unidos também diversas vezes. Esse é o cara que deveria assumir esse manto e ele assume sem ter super força, sem ter nada. Ele só tem a determinação, treinamento militar extremamente avançado. Eles falam que o sangue dele foi testado e tudo mais. Ele é o cara para isso porque ele é um humano acima do normal, mas ele é um humano num padrão assim aceitável, né? Então o Steve ele era superior. Ele não, ele chega ali no ápice que um humano pode chegar sem soro, sem nada, e é por isso que ele assume esse manto. Depois a gente já mostra o que a gente achava que aconteceria, que é o Bucky. Primeiro que a reação do Bucky vendo o escudo nas mãos de outra pessoa é sensacional. O Sebastian Stan tá muito bem nessa série, muito engraçado mesmo. E aí a gente vê que ele acaba se surpreendendo e vai atrás do Sam. Pra quem não lembra, no primeiro episódio a gente viu que o Sam ligava pro Bucky constantemente, ele não queria encontrar com o Sam. Só que depois que ele viu isso, ele vai atrás do Sam justamente para questionar o porquê que esse escudo está com um cara X, né? E como a gente disse em podcast, aqui no vídeo de primeiras impressões do episódio de estreia da série, o Bucky vai ter essa relação de falar pro Sam o que o Steve faria, que é o que o Sam tem que fazer, e o Sam vai ter essa relação de falar pro Bucky o que o Steve não faria. Então, depois que eles se encontram ali, eles têm aquele feedback rápido aí pra matar a saudade, né, entre aspas. Aí eles já vão pra uma missão que é de interceptar os apátridas, né, os Flag Smashers, e o Bucky já quer ir pra cima, e aí o Sam para ele e fala, a gente não é assassino. Então a gente vê que eles vão ter esse contrapeso mesmo. Enquanto o Sam lembra o Bucky que ele não pode extrapolar algumas linhas, o Bucky lembra o Sam o que o Capitão América faria. Quando eles interceptam os apátridas, a gente tem aqui uma outra revelação importante, que é de que todos esses apátridas titulares, eu digo titulares porque quando eles vão fazer manifestações e outras coisas, eles acabam recrutando civis ali para movimentar e tumultuar tudo. Mas os titulares da organização, eles todos tem super força, super velocidade e tudo mais. Ali os sentidos aprimorados que o Capitão América e o Bucky também tem. Não era só aquele cara do primeiro episódio que a gente inclusive fez teoria sobre ele ser o vilão da HQ O Inverno Mais Longo, né, que acompanha o Bucky aí e um outro super soldado. Mas também outras pessoas dessa organização têm super força e a pergunta que fica é, eles têm a super força permanente igual o Bucky e o Steve? Ou eles têm uma super força que eles injetam alguma espécie do soro de super soldado e eles vão ganhando esses poderes em tempos não permanentes, né? Então, tipo, sei lá, você coloca o soro, aí você fica com o poder por 2 meses. E aí depois você coloca de novo e aumenta os seus sentidos 2 meses. Isso aí causa efeitos colaterais, então pode não ser muito bom para essas pessoas. A gente já viu isso acontecendo nos quadrinhos com um personagem que inclusive também está nesse episódio. Então espera aí no vídeo que eu vou falar dele mais pra frente. O interessante também é ver que a Karli Morgenthau, acho que o sobrenome é meio complicado, ela é, como eu já havia dito antes, a líder da organização. Ela é no CM a representação do Karl Morgenthau, que é o Flag Smasher dos quadrinhos. Ela é a Flag Smasher aqui do CM e a gente vê depois que eles fazem toda a missão que ela arrebenta o Bucky, ela destrói, ela mata o Asa Vermelha. E depois a gente vê que ela tá recebendo mensagens de alguém, ela tá sendo ameaçada, ela tá assustada, acuada, mas também a gente vê que os apátridas têm apoio popular. Um russo ali recebe eles
E ele fala, vocês terão abrigo em qualquer lugar que vocês forem, porque tem muita gente que acredita em vocês. Então é aquele negócio, eles não são completamente ruins, eles têm uma motivação muito justificável e plausível até, né? Porque experimentaram um mundo sem bandeiras e é isso que eles querem. Eles querem um mundo para todos. Todos são pessoas, todos merecem ter as mesmas chances, ter trânsito livre em todos os lugares e é isso que eles querem. No momento da luta, né, que o Buck e o Sam interceptam aí os apátridas, a gente vê que o John Walker ele chega junto com Lemar Hoskins. Lemar Hoskins aí parece o sidekick dele nesse primeiro momento. E nos quadrinhos, Lemar Hoskins é um dos Bucks. Nos quadrinhos, depois que o Steve Rogers e o Buck ficaram extremamente populares como o herói e o seu sidekick, os sidekicks do Capitão América se chamavam Buck justamente por isso, então eram os Bucks. Aqui no UCM não tem isso. Esse Lemar Hoskins dos quadrinhos ele foi um dos Bucks e depois ele assumiu o manto de Battlestar, que é o que ele fala aqui pro Buck também, que é a reação do Buck também muito boa de novo, que ele quer descer do carro depois que ele escuta esse nome ridículo, né? E nos quadrinhos o Lemar Hoskins, assim como o John Walker, ele tem super força, ele adquire depois de experimentos, então ele tem todos esses sentidos aprimorados dos super soldados aí também. A gente também vê que o Sam lembra da Sharon Carter, então daqui a pouco ela vai aparecer. Pra quem não lembra, ela é interpretada pela Emily Van Camp, né? A Agente 13 aí que estava em Capitão América Soldado Invernal e também em Guerra Civil. Ele só falou dela, ela ainda não apareceu nesse episódio, mas ela vai aparecer e eles estão preparando. Depois que a missão deles de interceptar os apátridas é um fracasso, depois que o relacionamento do Sam e do Buck com o John Walker e o Hoskins não funciona, o Buck leva o Sam para conhecer Isaiah Bradley. Nos quadrinhos, o Isaiah ele tem uma origem bem peculiar. Desde a fundação do Capitão América nos quadrinhos, aí, da criação dele, a gente conhece o Steve Rogers como o primeiro super soldado. Só que mais recente, né, quando a Marvel tentava ali nos quadrinhos aumentar a representatividade, eles apresentaram Isaiah Bradley como o primeiro super soldado. Ele é um super soldado negro que passou por testes do super soro. É uma coisa extremamente repugnante. O governo norte-americano nos quadrinhos da Marvel fazia testes em negros para aprimorar o super soro, para depois aplicá-lo num soldado norte-americano branco, que era esse o soldado que eles queriam expor para o mundo. Estes negros que passaram por teste, nenhum deles sobreviveu, apenas o Isaiah, só que ele acabou ficando mentalmente frágil por conta disso, né? Efeitos colaterais de um soro incompleto, então ele acabou sendo deixado de lado. E aqui aparentemente também aconteceu alguma coisa nesse sentido. Ele pode sim ter participado de testes para aprimorar o soro antes da aplicação no Steve. A gente vê bem, ele fala que foi liberado em 1951 para ir atrás do Buck, que já estava aí como soldado invernal, então já tinha sido liberado pela Hydra, digamos assim. Capitão América, o primeiro Vingador, se passa em 1942, que é quando o Steve recebe o soro. Então tem um gap de 9 anos aí. O Isaiah pode ter recebido o soro antes, sim. O ator que interpreta o Isaiah, que é o Carl Lumbly, ele tem 70 anos, 60 e poucos. Aqui a gente vê uma maquiagem mais pesada para passar que ele tem uns 90, 90 e poucos. O Steve, a gente vê que tem mais de 100 anos, né? Porque o Buck fala lá que ele tem mais de 100 anos e o Steve e o Buck têm idade parecida, a mesma idade, acho. A Isaiah, ele deve ter uns 90, ele pode ser até um pouco mais novo, mas provavelmente ele recebeu o soro antes do Steve, sim. Só que teve algumas reações porque o soro não estava pronto, já falei isso aqui, e acabou sendo deixado de lado pelo governo. Então o governo usava ele em missões secretas, porque não queria que ninguém soubesse que eles tinham mais super soldados ali, não queria que ninguém soubesse desses testes que eles fizeram em pessoas negras, então eles jogavam ele para missões determinadas. Uma delas era de interceptar um soldado invernal, por isso que ninguém conhece. E aí o Sam sai de lá puto falando: por que ninguém conhece esse cara? Ele também é um herói nacional, ele também é tão bom quanto o Steve, devia ser conhecido. E aí o Buck explica pra ele, é meio bizarro isso, você se sentiu incomodado? Pense que coisas semelhantes, não a nível de super soldado, mas a nível de racismo e tudo mais, acontecem diariamente no mundo, então isso é pra incomodar mesmo. E aí o Sam e o Buck saem discutindo, e mais uma cena que incomoda, porque a polícia vê os dois discutindo, para os dois e já passa a tratar o Buck como a vítima e o Sam como o errado. E aí essa cena também
acaba mostrando que depois quem estava sendo preso foi realmente o Buck, porque ele estava ali rompendo a condicional dele e tudo mais. Mas esse é um momento também que causa um pouquinho de ira na gente, né? Um desconforto. E são coisas assim que acontecem o tempo inteiro no mundo e a gente não tá vendo. E nos quadrinhos o Sam, como Capitão América, ele tem um pouco dessa missão de representatividade e tudo mais, que a gente começa a ver no Sam aqui também em Falcão e Soldado Invernal. Primeiro, ele falando com o Walker lá, ele fala que sempre as pessoas que têm os recursos necessários querem impedir as outras de conquistar, alguma coisa nesse sentido, né? E aqui também ele contesta o garotinho lá que fala que ele é o Falcão Negro, ele fala que ele é só o Falcão. E depois também a gente vê essa situação com a polícia, então a gente vê que o Sam vai ser bem atuante também nesse sentido de representatividade. Ainda nesse núcleo do Isaiah, a gente conhece o neto dele, o Elijah Bradley, que nos quadrinhos da Marvel é o Patriota, um dos membros dos Novos Vingadores. Ele consegue a super força dos super soldados aí, aplicando uma injeção nele, uma espécie de vacina que oferece a ele essa super força e tudo mais, mas é por um tempo limitado e acaba também deixando o corpo dele fisicamente deteriorado depois que ele usa esse soro, durante o uso do soro e tudo mais. Então o personagem ele passa por essa linha aí nos quadrinhos e aqui pode ser que a gente acabe vendo isso, que ele acabe usando o soro para proteger o vô dele e tudo mais. Ele é interpretado na série por Elijah Richardson, que fez Olhos que Condenam, uma minissérie da Netflix que inclusive é espetacular, recomendo que assistam. Falando em vacina, a gente viu aí que os apátridas estavam roubando vacinas, então a gente não sabe muito bem o que são essas vacinas, se são soros de super soldados que dão poderes ali provisoriamente, se são vacinas que eles querem oferecer para pessoas que não têm acesso à vacina. Isso aí tudo também faz parte meio da causa. E ainda voltando para esses apátridas, o Isaiah levanta o questionamento deles terem conexão com a Hydra. E aí também outra coisa que foi dita no nosso podcast Nexus Room é que o Sam e o Bucky vão atrás do Barão Zemo para saber mais sobre a Hydra, sobre esses experimentos de super soldado, porque sabem que ele tem muito conhecimento sobre o assunto. O Zemo aparece preso, então aquilo que a gente tinha especulado um pouquinho no Nexus Room de que ele teria fugido durante os 5 anos ali, não acontece, ele ainda está preso, mas agora ele vai conseguir se soltar e vai começar aí a se tornar o Barão Zemo que a gente conhece dos quadrinhos. Inclusive no Nexus Room dessa semana, que é o nosso podcast que a gente fala um pouco mais sobre o episódio, com mais referências dos quadrinhos, com mais teorias. Eu levantei ali um negócio que foi ventilado na internet, que algumas pessoas, alguns insiders falam que acontecerá, que é o Barão Zemo usar uma máscara roxa para lembrar os heróis de que Thanos passou por eles. Então isso seria uma coisa sensacional, espero que aconteça e provavelmente vejamos ele já com essa máscara no próximo episódio. E aí no finalzinho, depois que eles saem daquela terapia, o Walker ele tenta de novo fazer com que os 4 trabalhem juntos. Ele e o Hoskins com o Sam e Bucky. Só que o Sam e o Bucky eles não estão nem aí pra ele, eles falam que não vão trabalhar juntos. E aí o Walker ele sai dessa posição de tentar ser um nice guy e fala, então não entrem no meu caminho. Então a gente já vai vendo o agente americano dando real as suas caras por aí. Ele vai ser um cara ali que vai fazer jus a posição de capitão, né? A gente já viu que ele já tirou o Bucky da condicional, então ele já tem uma certa liderança aí dentro do exército, dentro dos Estados Unidos, e ele vai fazer valer essa liderança do jeito que ele achar que deve. Agora alguns recadinhos para vocês. Sábado dessa semana tem o Nexus Room desse segundo episódio, que é o podcast que a gente fala sobre teorias, a gente faz uma discussão um pouco mais aprofundada sobre os quadrinhos e tudo mais. Então não percam nas nossas no agregador de vídeo que vocês escutam podcast, procura o canal da oficina e escuta o nosso Nexus Room. Além disso, quero lembrar vocês mais uma vez de se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, do episódio e tudo mais, e também curtam essas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.